Boa noite, boa noite. Aí, estamos no YouTube também. Boa noite, pessoal. Vamos aguardar nossa ilustre convidada, a Kátia, a doutora Kátia. Muito bom ter ela aqui hoje também. Vamos abrir aqui. Kátia? Kátia, doutora Kátia. E já entrou no celular aqui já. Vou tirar o som. Pronto. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam todos bem-vindos aos que estarão presentes conosco hoje e aos que irão assistir depois, não é mesmo? É muito prazer ter vocês aqui, muito prazer ter Kátia aqui também presente, já é algo que há muito tempo, né, eu convido ela para prestigiar conosco aqui, com a sua companhia, dos seus conhecimentos. É só na tentativa, né? E deu certo, né? Estamos aqui hoje. Olá, boa noite. Esperar um pouquinho mais ou não, Bárbara? Não, pode ir. Já estou falando aqui, estou checando aqui o celular, as coisas todas. Oi, Iris, oi Tecnologia, já estamos você, no Luiz YouTube, tá viu? aí. Tô vendo, eu liguei aqui do lado, toda cabida, não sei nada de live, mas estou aqui assistindo dos dois lados. Você me disse, eu fiz. Olá, Flávia. Pessoal, se vocês quiserem abrir as câmeras para ter a sensação de que tem mais gente, é bom, que a gente está lidando com gente. Saudade de vocês, enorme. É um prazer estar aqui com vocês. Tanto tempo que a gente não se vê, que a gente não se fala, né? E aí, Bárbara, posso começar ou você quer abrir alguma coisa mais? Vou só... Bom, para quem não conhece a Kátia, né? Ela vai se apresentar, mas é psicóloga, é dentista, é instrutora, professora, né? Terapeuta floral, muitas qualidades numa mulher só. E ela veio Bombril. trazer aqui para a gente hoje, então. Vocês estão me ouvindo bem aqui? Bombril, né? E ela veio trazer aqui para a gente hoje esse tema bastante importante, que é sobre os florais, com aquela pegada, né, na programação bioenergética aplicada, que para quem não conhece, é um curso também mais voltado para a programação bioenergética, que é o PBA, que quem ministra é o Rolando Dias e o Allen, mas quem faz todo aquele material bonito, arrumado, está aqui hoje, que é a Kátia, né? Então, é uma das representantes também desse curso maravilhoso que é o PBA. E outras coisitas mais, né, Kátia? Então, agora, pessoal, vou pedir para vocês deixarem perguntas, né, no chat. A gente vai dando umas pausinhas, Kátia, conforme você achar legal aí, para ir respondendo algumas perguntas. E o pessoal também do YouTube pode deixar aqui seu comentário, aqui por escrito, que nós vamos tentando responder o máximo possível, ok? Então, agora é com você. Ok. Estou assim, vou aqui ficar me policiando, tentando não tossir e nem fungar. Não posso nem rir. Eu adoro rir, né? Então, não posso. E aí, Bárbara,
eu fico no modo mesmo que eu fico vendo você, porque aí depois é um modo que você vai colocar os slides também, não é isso? Ah, tá. Ok. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer é agradecer a Bárbara por esse convite, né? Ela sabe que às vezes tem que insistir, porque existe meio que uma timidez para começar. Agradecer a Bárbara, agradecer a presença de vocês que estão aqui, daqueles que vão entrar também daqui a pouco, dos que vão assistir depois, que tem gente que disse que não podia assistir, aí Bárbara falou que ia ficar gravado, então eu já falei, aí o pessoal fica mais relaxadinho para ver, né? E eu achei assim, quando a gente marcou a data, eu achei super oportuna, até falei para a Bárbara, porque sábado foi aniversário do Dr. Eduardo Bach. E aí a gente, como terapeuta floral, normalmente a gente faz palestras, né? Falando sobre o Dr. Eduardo Bach, falando sobre os feitos de Dr. Eduardo Bach, e era uma coisa que fazia muito tempo que eu não fazia, né? Porque, como disse Bárbara, a questão aí do PBA, e vocês também, a grande maioria que está aqui me conhece, então é assim uma paixão minha, me dediquei muito ao PBA e realmente deixei por um tempo de fazer algumas coisas que eu também adoro. A gente vai falar agora um pouquinho sobre Dr. Eduardo Bach, um pouco, vou tentar falar pouco sobre ele, apesar de ser muito importante falar sobre ele, mas para que eu possa falar mais dos feitos um pouquinho, falar sobre a própria terapia em si, para que vocês entendam um pouquinho como é a terapia floral, tá? Então, Bárbara, pode colocar os slides, tá bom? O som tá bom, gente? Só um minutinho, vou Tá compartilhar bom. aqui. Bom, aí você falou, assim tá bom ou eu aumento mais? Que tá em PDF, né? Aí você está no expandir, você está vendo aí em cima? Aqui, ó, nessa caixinha que tem do lado do percentual. Mais Ah, um tá, pouquinho sei. mais, eu Achei acho que aqui. aí expande. Modo Só clicar leitura. lá. Aí, Clique nele mesmo. Pronto. Ok, assim ficou. pronto. Tá bom? Então, a primeira palavra que a gente tem aí é ampliando a consciência, né? Por que ampliando a consciência? A consciência de quem? De nós, terapeutas, enquanto terapeutas, né? Em especial, eu dediquei isso aos biomagnetistas e programadores em bioenergética aplicada, né? Ampliar a consciência através da terapia floral, mas isso também vai atingir todas aquelas pessoas que têm interesse pelo tema, que têm aquela curiosidade pelo tema. E eu vou falar um pouquinho sobre mim, então, para vocês, tá? Bárbara, pode passar? Então, olha aí, eu toda linda, sorrindo, amarelo. Olha o que está escrito aí, tá? A gente está com o curso todo preparado dos florais de Bach, depois eu falo um pouquinho sobre ele, especialmente para os biomagnetistas e programadores, mas eu, para quem não me conhece, né, eu sou Kátia, sou especialista em terapia floral. Eu coloquei a especialista em terapia floral em primeiro lugar, porque é o mais relevante para o tema, né? Mas minha primeira formação foi como cirurgiã dentista. Depois eu fiz vários outros cursos, fiz a homeopatia, depois da homeopatia, durante o curso que eu estava fazendo da homeopatia, eu conheci a terapia floral, aí me apaixonei de vez. Depois disso, eu me especializei em terapia floral pelo Conselho Federal de Odontologia, acabei fazendo um curso de psicologia, depois fiz o curso de biomagnetista,
E a programação bioenergética veio logo em seguida. Na verdade, eu não demorei muito para conhecer, né? Conheci o professor Orlando e com ele a terapia que ele trouxe para a gente, que foi a programação bioenergética aplicada. E aí eu me apaixonei, foi quando eu dei uma paradinha, mas eu já tinha feito curso de terapia neural, né? Para quem é programador sabe que a gente fala um pouquinho quando a gente fala em campos interferentes lá no Código Maestro. E fiz também Brainstorming, que é um trabalho que a gente faz de psicólogos com movimentos oculares. Existem, inclusive, pessoas que já fazem um trabalho nesse nível em relação à reprogramação de emoções, certo? Na própria programação bioenergética, a gente já pode fazer isso. Eu fiz uma formação como professora pelo Instituto Eduardo Bach. Na época, eu dei alguns cursos, mas aí foi quando eu comecei também um curso de psicologia e fiquei muito sem tempo. Depois voltei novamente e acabei deixando de dar os cursos. A gente deu esses cursos também na pós-graduação da odontologia, que foi no aperfeiçoamento de odontologia para bebês, a gente tinha essa disciplina, e também na especialização de odontopediatria lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Lá não, aqui, né? Tá? Olha, esses florais de Bach, esse primeiro curso, né, que a gente vai fazer para biomagnetistas e programadores bioenergéticas, está aqui escrito, terapia complementar no SUS desde 2018. Então, aqui faz parte um pouquinho da minha história também. Para quem acompanha, sabe que eu acabei, dentro do serviço público, como dentista, federal, eu acabei ficando à disposição do município, depois a gente abriu o Centro de Práticas Integrativas e Complementares da Saúde aqui do Rio Grande do Norte, e eu fui trabalhar como terapeuta floral. Mas aí foi a oportunidade que a gente teve também de colocar o biomagnetismo nos atendimentos do SUS, não reconhecido, tá certo? A gente não tinha como registrá-lo, mas como pesquisa a gente já podia fazer, o próprio Ministério da Saúde que visitou lá, eles ficaram cientes disso. Então, por a terapia floral ela ser reconhecida pelo SUS, é uma brecha fantástica e maravilhosa para que a gente possa entrar já como terapeuta integrativo, porque é reconhecido, tá? Pode passar, Bárbara. Gente, eu esqueci de virar aqui minha lupazinha, senão eu me perco o tempo. Bom, essa frase daí de cima, que todo verdadeiro conhecimento vem somente do interior e em silenciosa comunicação com a nossa alma, é uma frase de Dr. Eduardo Bach. E aí o que eu quero realmente é tocar o interno de vocês e o coração de vocês, para que vocês se apaixonem por essa terapia, tá? Talvez eu não consiga aqui e agora, mas já comece a aumentar mais a curiosidade. Então, Dr. Eduardo Bach, ele nasceu em 1886 e faleceu com 50 anos de idade em 1936. Ele foi uma criança que tinha uma saúde um pouco frágil, era descendente era galês, né, do país de Gales, talvez por isso também gostasse tanto da natureza. E ele, desde cedo, desde criança, ele já tinha vontade de ser médico. E quando ele terminou os estudos, ele foi trabalhar na fundição de cobre do pai dele, na tentativa de ele mesmo custear o seu curso de nível superior, o seu curso de medicina. Mas ele acabou, aos 20 anos de idade, confessando para o pai que queria fazer, e o pai o ajudou nesse sentido. E o que é muito importante da gente ressaltar é que Dr. Eduardo Bach foi uma pessoa extremamente preparada. Ele foi, alguns 26 anos, ele já se formou como médico, ele foi um médico cirurgião, ele ficou responsável, durante a Primeira Guerra Mundial, ele ficou responsável por mais de 400 leitos, né? E nesse momento foi onde ele mais teve a oportunidade
De ver. O que é isso, Bárbara? Ok. Ele mais teve a oportunidade de ver realmente o que, inclusive, situações de trauma, questões emocionais, eram capazes de afetar a saúde daquelas pessoas. E percebeu também que o estado mental e emocional de cada uma daquelas pessoas interferia muito no resultado dos tratamentos e na sua recuperação. Então, depois ele se formou também como especialista em saúde pública, ele se formou em bacteriologia e imunologia, trabalhou como patologista durante algum tempo na Universidade College da Inglaterra, né? Acho que eu estou dizendo errado, não. E durante esse tempo, ele teve uma fase em que ele teve uma doença, uma hemorragia. Lá ele fazia bastante pesquisas, né? E ele teve uma hemorragia, teve que ser operado, deram apenas 3 meses de vida a ele, provavelmente um câncer do intestino, mas assim que deram esses 3 meses de vida, ele resolveu continuar com suas pesquisas, ele também abriu um laboratório próprio, que ele fazia as próprias pesquisas, era um médico reconhecido em toda a Europa e também em outros continentes. Só que à medida que ele se entregou completamente à sua pesquisa, ele acabou vivendo muito mais anos ainda e se curando, né? E ele dizia que quando a gente tem um desejo muito forte, ardente por algo e uma paixão, e quando a gente se entrega a fazer algum trabalho que é para se dedicar, para deixar um legado para a humanidade, isso é motivo de cura. Então, ele era um amante da natureza e um buscador incansável. Por que um buscador incansável? Bárbara, você pode passar. Buscador incansável, porque ele sempre... Pode passar, Bárbara. Ele sempre teve o desejo, né, de ser médico, de auxiliar as pessoas em sua saúde, mas também... Acho que ficou meio estranho aqui, mas lá no YouTube está bom. Né? Mas também, eu me perdi um pouquinho, tá? Bom, então ele estabeleceu quais foram as pesquisas e os desenvolvimentos dele, né? Ele, no período que ele fazia suas pesquisas a respeito de doenças crônicas, talvez até mesmo levando em conta a própria doença que ele tinha, né? Que ele teve como um câncer, ele estabeleceu uma relação entre certos grupos de bactérias intestinais e as doenças crônicas. Então, ele fez bastantes pesquisas e, como patologista, ele acabou desenvolvendo algumas vacinas a partir dessas bactérias intestinais. São vários grupos de bactérias que a gente, mesmo dentro do biomagnetismo, a gente conhece, a gente só não vai se deter para não perder, que aqui não é um curso, né? A tendência minha é falar tudo. Enfim, então ele desenvolveu essas vacinas a partir de bactérias intestinais e ele preparava essas vacinas, injetava essas vacinas, ultrapassando pele, intestino, e ele achava isso um desconforto muito grande, tinha alguns efeitos colaterais também. Então, quando ele saiu do hospital universitário, porque queriam que ele tivesse dedicação exclusiva, então ele tinha o laboratório dele, ele preferiu, então, continuar com o laboratório e ele acabou sendo convidado para trabalhar no Hospital Homeopático de Londres. Então, quando ele foi trabalhar no Hospital Homeopático, ele conheceu Samuel Hahnemann e viu também que, como ele, Samuel Hahnemann também tinha feito uma associação, estabelecido essa relação entre grupo de bactérias e doenças intestinais também, né? Inclusive, ele acabou desenvolvendo mais no final sobre miasmas, né? Que tem essa relação, tá? Então, ele se identificou muito com Samuel Hahnemann e com a homeopatia, assim como Paracelsus, né? Hipócrates, porque tinha aquela mesma visão que ele, que era o mais interessante, o mais importante era você observar, tratar as pessoas e não a doença. Ele sempre foi aquele médico que gostava de sentar ao lado dos seus pacientes, escutá-los, percebê-los, senti-los. Então, era uma pessoa extremamente empática e tinha isso muito em conta, que qualquer médico
e a medicina, ela perdia muito em ver apenas os adoecimentos e não a própria pessoa. E aí ele acabou preparando essas vacinas de forma homeopática, né? Então já não mais injetava, e sim dava, acho que na época eram gotinhas, acho que não tinha glóbulos, eu não estou bem certa disso. Então isso já foi um avanço, mas ele sempre com muita vontade de cada vez mais utilizar, ele não se conformava muito com a ideia de ter que usar bactérias ou toxinas para fazer essas vacinas. Ele tinha muita vontade, ele gostava de se chamar de herbalista, ele era amante da natureza, estudava Hipócrates, estudava sobre plantas, então ele tinha muita vontade de trocar essas homeopatias, aliás, essas bactérias, né, o preparado das bactérias por ervas. Inclusive aqui essas vacinas homeopáticas, lembrando a vocês que foi daqui que saiu a questão daqueles que vocês trabalham no PBA, né, que são os nosódios de Bach, que até hoje são usados homeopaticamente, foi ele que desenvolveu os nosódios de Bach, e vocês, dentro do Código Maestro, utilizam, né, os autonosódios, né, preparados a partir da própria pessoa bioenergeticamente, né? Então, quando ele passou a substituir os nosódios, aliás, ele substituiu depois, ele percebeu que os pacientes com características arquetípicas de personalidades semelhantes, eles respondiam melhor ao mesmo nosódio, porque antes ele tinha que preparar, naquela placa Petri, como é que a gente chama? Fazer as culturas para poder preparar as vacinas. Depois ele substituiu por ervas, tá certo? Mas ele percebeu que os pacientes, daí é que ele separava, de acordo com aquela cultura que ele fazia, é que ele dizia qual era os grupos de bactérias que ele ia usar para preparar a vacina. Quando ele começou a perceber que pessoas com traços arquetípicos de personalidades semelhantes respondiam melhor ao mesmo nosódio, às mesmas bactérias, antes dos nosódios, as mesmas bactérias, ele passou a selecionar, não mais através das placas Petri, os grupos de bactérias que ia usar, mas sim pelo perfil psicológico do paciente. E ele conseguiu resultados excelentes com isso. Aí depois ele começou a substituir por ervas, ele descobriu, eu acho que foi em 1928, ele descobriu os 3 primeiras ervas, na verdade ele usou 4 para substituir as bactérias, mas os primeiros foram Empátiens, Mimulus, Clemats, e um outro que ele acabou descartando porque não teve um efeito muito interessante. E com essa substituição, ele também conseguiu resultados excelentes. Isso ele já era altamente reconhecido, né? Tanto na classe médica como por seus pacientes, vinham pessoas de longe para se tratar com ele. E aí, ele simplesmente seguindo, digamos assim, o chamado da alma, porque o doutor Eduardo Bach fala muito sobre a liberdade, sobre fazer o que realmente a gente tem em profundidade, o desejo que a gente tem de realizar algo. Então, ele abandona, todos os profissionais que os conheciam elo céticos em relação a isso, porque ele resolve que vai fechar o laboratório dele, que vai viajar pelo país de Gales, procurando ervas que substituíssem todas esses nosódios. Só que ele acabou, na verdade, ele descobriu outros, ele acabou desenvolvendo um novo método, né, de cura, que é conhecido como terapia floral de Bach. Ele também descobriu uma nova forma de extrair os poderes curativos das flores, diferentes da homeopatia. No curso ou em outro momento, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, sobre esse método de extração, mas era já diferente da homeopatia. E ele deixou também um livrinho pequeno,
ele simplesmente queimou toda a pesquisa dele, que ele fez em relação à terapia floral. Ele disse que ele trabalhou muito para chegar até elas e ele não queria que as pessoas se confundissem com toda a pesquisa, porque, na verdade, do mesmo jeito que ele selecionou inicialmente 4 ervas, desprezou uma, assim, muitas coisas aconteceram, que ele não queria que ninguém fizesse mais o mesmo caminho que ele, tão trabalhoso. Então, ele simplesmente eliminou toda a pesquisa em relação... Tem apenas as publicações de palestras, de cartas, isso tem os registros realmente, mas a pesquisa, as notas dele, ele eliminou. E aí ele deixou um livro com as bases filosóficas e teóricas, né? A terapia floral não é simplesmente apenas uma terapia natural, ela é uma terapia completa, é uma terapia que trabalha a questão do autoconhecimento, né, da responsabilidade do sujeito com relação à sua própria saúde. E aí, aqui, nesse livrinho, ele traz essas bases filosóficas e está muito relacionado também com as leis naturais que existem, né? Com as verdades, como é que a gente diz, não é verdades herméticas, agora me faltou a palavrinha, princípios herméticos, né? Então, ele deixou esse livrinho, muito pequenininho, simples, mas extremamente profundo. Tem muita coisa em suas entrelinhas. Pode passar, Bárbara? Na verdade, o que a gente vê é que Dr. Eduardo Bach não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que se dedicou a desenvolver todo um trabalho durante toda a sua vida, né? Existem hoje vários outros sistemas de florais. O primeiro, quem desenvolveu foi o Dr. Eduardo Bach. Alguns muito sérios, muito fantásticos. Aqui no Brasil mesmo nós temos também. Mas alguns outros ou alguns cursos também deixa-se muito a desejar, porque acontece muitas vezes de darem ênfase demais à terapia floral, como eu digo assim, que eu acho que eu já disse para vocês também que são do PBA. Eu me preocupo muito com os terapeutas integrativos alopatizando o que a gente entende de terapia integrativa, né? De repente, você fica... até o próprio PBA, muitas vezes as pessoas querem a receita de bolo e a gente está sempre abrindo a mente de vocês no sentido de que não é dessa forma, né? A gente chega para trabalhar com pessoas que já são terapeutas, então a gente acha que já existe esses terapeutas já vêm com uma bagagem, né, para lidar com as pessoas, com a questão da ética, com a questão da seriedade do trabalho, e aí muitas vezes ficam com receita do bolo, né? Então eu quero dizer que realmente o sistema de Bach não é receita de padaria. E aí o que é o sistema floral? Bom, primeiro vamos dizer que ele é constituído de 38 essências, né? E mais um composto, que a gente poderia dizer que era a 39ª, né? Um composto, Rescue Remedy, é o único que é feito com 5 essências, né? E essas 38 essências, dessas 38, 37 são feitas de flores, de arbustos, de árvores, mas uma é feita de água, que é o rock water, né? Que é tirado de água de fonte, de água de rocha, de nascente. Ele usava uma de fontes curativas, que era reconhecida como fonte curativas que existia lá. E o Rescue Remedy é o remédio floral mais conhecido que existe, que é esse amarelinho que a gente está vendo aí em cima, pequenininho. Então, esse é o único que é composto com 5 florais. E o Dr. Eduardo Bach, ele, na sequência, aqui no item 3, ele fez está na sequência das descobertas. Ele descobriu primeiro os 12 curadores, que ele dizia que trabalhavam mais diretamente arquétipos, né, de personalidades e de perfis. Depois,
ele passou um tempo e depois ele desenvolveu 7 auxiliares. Ele entendeu que precisava encontrar esses florais e, dependendo do tipo de adoecimento que a pessoa tinha, ou do tipo de conflito que a pessoa tinha, e do tempo que ela passava com isso, esses perfis, eles tendiam a ficar em determinados estados, né, humorais, digamos assim. Então, ele desenvolveu 7 auxiliares, e depois, no último ano de pesquisa dele, de forma muito rápida, ele descobriu os outros 19 florais, os complementares, ou as outras essências. Mas, ao final, ele catalogou, ele separou, ele agrupou, na verdade, né? Os florais em 7 grupos emocionais, em estados de humores, que seria o medo, para as pessoas que sentem medo, para as pessoas que sofrem de indecisão, para pessoas... Olha, a gente vê aqui no medo, por exemplo, quem contempla, são 5 essências que tem nesse grupo das pessoas, para as pessoas que sentem medo. No grupo da indecisão, existem 7 essências. Na falta de interesse pelas circunstâncias atuais, são 7 essências diferentes. Nas pessoas que sofrem de solidão, elas são 3 essências. Existe o outro grupo, que são para as pessoas que têm uma sensibilidade excessiva à influência e a opiniões, são 4 essências. Desalento e desespero é o grupo maior, que existem 8 essências. E as pessoas que têm excessiva preocupação com os outros, que são 5 essências. Eu gosto de dizer muito mais que esse é o grupo dos controladores, tá? Excessiva preocupação com os outros, eu identifico melhor assim. Então, são estados mentais e emocionais que a gente imagina quantidade de essências e diz 38 essências, mas se você vai fazer uma fórmula para que o paciente, a pessoa possa tomar essas essências, se você fizer um cálculo, são milhares de combinações que são possíveis de ser feitas, de 2, de 3, de 4 e de 5, e de diferentes fórmulas. Então, na verdade, ele alcança, sim. Eu particularmente, não senti necessidade de usar outro sistema até hoje. Conheço poucos outros sistemas, eu acho que não despertou em mim. Eu conheço vagamente, mas não no sentido de utilizar as essências florais, né? Sem tirar o mérito de nenhuma. Existem essências, sistemas fantásticos. Pode passar, Bárbara? Tá tudo bem aí, gente? Posso continuar? Beleza. Então, aí a gente pode perguntar quando é que a gente pode utilizar as essências florais, né? E a gente vai vir aqui no sentido de que a gente pode utilizar as essências florais como uma farmácia doméstica, que é como Dr. Eduardo Bach realmente desejava. Ele queria que as famílias tivessem à mão, nós tivéssemos todos à mão uma farmáciazinha onde a gente, ao menor sinal de desequilíbrio, seja mental ou emocional, a gente lançasse mão das essências e que a gente pudesse não deixar que houvesse as somatizações, né? Ou que se estava havendo alguma somatização, algum adoecimento físico, né? Algum padecimento físico, a pessoa pudesse se recuperar mais rapidamente, ok? Então, aqui a gente poderia dizer que a gente poderia estar trabalhando de forma também preventiva, ok? Você imagina, por exemplo, as mães, quem é mãe sabe disso, né? A gente olha assim para a criança da gente, a gente diz, esse menino vai adoecer. Aí dizem que é praga de mãe, né? Porque no dia seguinte o menino está doente. Mas são sinais muito sutis que a gente, com a nossa intuição de mãe, a gente percebe. É o olhar que está diferente, é o estado de ânimo da criança que está diferente. A criança danada não para um minuto e, de repente, ela está ali quietinha. Está diferente, está estranha. Então, isso, o doutor Eduardo Bach via os florais como uma possibilidade fantástica,
né? Onde as pessoas, as mães poderiam ir lá, conhecendo bem seu filho, conhecendo bem a forma de ser daquela criança, digamos, uma criança que nunca para, que nunca fica quieta, né, agitada, e de repente ela está muito quietinha, muito estranha, ou se sentindo mal, ou um pouquinho de febre. Então, eu tanto poderia usar o Rescue Remedy, que é o remédio de resgate, eu vou prometer que vou ensinar para vocês, vou disponibilizar, ou a gente faz um encontro para isso, para vocês começarem a usar pelo menos o Rescue Remedy, mas de forma consciente, né? Então, já pensou? Aí eu vou lá, eu sei que essa criança, normalmente, as características dela é coberta pelo floral impatiens, né? Ou impatiens. Então, eu pego esse floral e eu vou dar para essa criança, vou oferecer esse floral para essa criança. Aí você diz, sim, mas o que tem a ver com o que ele está sentindo? Bem, energeticamente existe já alguma alteração, por isso que a gente está dizendo, esse menino está estranho, né? Então, esse floral, se é um floral tipo, é um floral que cobre maiores características desse perfil psicológico, a pessoa sempre se desequilibra dentro do seu perfil. Não existe um floral ruim e um floral bom. A gente tem um perfil psicológico, né? Um padrão mental e emocional, digamos, uma maneira de ser, que a gente funciona dentro dentro daquele sistema. E que quando a gente desequilibra para mais ou para menos, a gente tende a se desequilibrar do nosso jeito, bem do nosso jeito. Então, se eu estou desequilibrando dentro do meu perfil psicológico e eu me mantenho equilibrado através da minha essência tipo, eu tenho maior possibilidade de me recuperar mais rapidamente. Então, mesmo que você não saiba exatamente o que está acontecendo, se a mãe souber, então, que foi uma contrariedade, que foi uma criança que sofreu alguma coisa na escola, ou foi um trauma, uma queda, um vexame que ela passou, levou uma queda e ficou traumatizada com aquilo, e aquilo está afetando o físico dela, a mãe pode colocar também ali o Star of Bethlehem, que é o Consolador, e que vai tirar aquele desequilíbrio energético, digamos assim, de uma certa desconexão, né, entre mental, emocional e físico, tá? Então, a gente poderia usar como uma farmácia doméstica, né, como uma farmacinha de bolsa, para a gente ter para qualquer situação. Poderíamos também usar como apoio a outras terapias. Tem pessoas que conhecem a terapia profundamente e associa, que eu, por exemplo, eu associo terapia floral, na verdade, quem me conhece sabe que eu sempre tive a terapia floral como meu carro-chefe, para tudo. Até porque me possibilita, desenhando aquele perfil psicológico do cliente, né? Quando eu faço uma consulta de terapia floral, eu tenho maior condição de auxiliar, né, aquele sujeito que está me procurando. Eu tenho uma compreensão muito mais integral desse sujeito. Eu sei como ele funciona, como ele sente, como ele pensa, como ele reage. Não totalmente, mas em parte sim. O que ele alcança, o que ele mostra, né, ou os sinais que chegam até lá, ok? Então, a gente poderia também usar só como uso pontual. Tem pessoas que conhecem superficialmente, então escolhem apenas somar a terapia floral para um certo auxílio, e às vezes usam de forma, como eu falei, entre aspas, alopatizada, né? Que seria floral de medo, floral para medo conhecido. Mímulos, então coloca floral medo, mímulos, que deixa muito a desejar, porque cada pessoa vai sentir o medo de uma forma diferente, né? Cada pessoa vai se expressar diferente diante do medo, né? Então, a gente não pode, é uma limitação nesse sentido, mas podemos usar. A gente, inclusive, né, no PBA, nós, a gente utiliza de forma frequencial, né, os florais de Bach, de forma bem pontual, porque normalmente a gente utiliza, inclusive, relacionado à queixa que nós estamos tratando, né? Mas aí, com vocês conhecendo profundamente a terapia floral,
vocês vão ter um ganho assim exponencial em relação a toda e qualquer terapia que vocês implementarem, porque a maioria de nós, a gente não tem só uma terapia. A gente tem no bolso, assim, várias terapias, até porque as coisas, o ser humano é complexo, as essências ou todas as terapias que existem são diversas, são múltiplas, porque nem toda terapia alcança tudo e nem a todos. Então, a gente pode considerar que a gente precisa realmente ter um leque maior. E quando a gente vai trabalhar com os florais de forma terapêutica, a gente diz que a gente, aqui no item 3, a gente está trabalhando como uma intervenção psicoterapêutica, né? Aqui a gente vai ser um terapeuta facilitador do processo de cura e do autoconhecimento. O que eu acho bastante interessante é que nós comecemos esse trabalho primeiro em nós mesmos, enquanto terapeutas. Todo terapeuta tem que se terapeutizar, especialmente dentro de uma intervenção psicoterapêutica, seja com os florais, seja com a psicologia, mas é necessário. A gente precisa se cuidar primeiro para poder a gente estar preparado, para a gente estar na nossa melhor versão possível para cuidar do outro. Então, isso é muito importante. E a gente é um facilitador do processo de cura. A gente não detém o poder de curar ninguém. A gente apenas acompanha o nosso cliente naquele processo que ele está vivenciando. Isso é muito importante que a gente tire as fantasias dos clientes e até nossa mesmo, de alguns, de que a gente pode curar o outro, né? E que a gente não precisa da coparticipação do assistido para que ele se cure. E não é verdade isso. A gente vai ter que trabalhar esse processo de cura juntamente com o cliente, trazendo para ele, a gente sendo educador. Nós, terapeutas, temos que ser educadores, porque senão a gente vai ficar eternamente apagando incêndios. Então, para isso, a gente também precisa conhecer alguns detalhes em relação a como a mente da gente funciona, como o que são as emoções, como as emoções são expressas, como elas são reprimidas, de forma simples, sem precisar. A neurociência nos traz muita bagagem, mas para que a gente possa entender, a gente pode entender de uma forma simples, e a gente, quanto terapeuta também, a gente precisa entender e saber passar para o cliente o que é um adoecimento. E o que ele pode fazer para que ele também possa ser ajudado, para que ele possa se ajudar. Então, dentro de uma sessão de floral, principalmente na primeira sessão, o cliente vai trazer a queixa. Claro que sim. E a gente vai, junto com ele, tentar traçar os objetivos, né? O que ele tem que expressar, o que ele espera da nossa terapia. Até porque aí é o momento da gente tirar um monte de fantasias. Porque quantos de nós não ficamos frustrados porque a gente fez uma sessão maravilhosa, a gente fez atendimentos fantásticos e o paciente no outro dia está doente novamente. No outro dia, daqui um mês, daqui 2, ou está com sintomas diferentes, mas continua adoecido frequentemente e sem saber por que está adoecendo. Então, a gente tem que traçar também, junto com esse cliente, objetivos, para que a gente saiba o que ele quer e o alcance que pode chegar à terapia, e também para que ele possa se implicar, para que ele saiba, digamos assim, qual é a parcela dele. Eu digo que quem conhece Centro Espírita sabe que existem os passes magnéticos, né? E eu digo muitas vezes que existem pessoas que são papa-passes. O que é isso, papa-passes?
vão lá para tomar passes, ou então lá no PBA, querem tirar as malignidades, querem tirar as entidades, querem tirar... E simplesmente vão lá, fazem isso, mas não querem fazer nenhuma mudança, nenhuma mudança. Nós não somos simplesmente pessoas inocentes sendo atacadas por algo que vem de fora. A gente se predispõe, de certa forma, por questões morais, mentais, emocionais, seja o que for, a gente se predispõe aos adoecimentos e também a influências energéticas. Então, isso aqui é muito importante. A gente saber que qualquer terapeuta, não é só o terapeuta floral, que os pacientes eles têm que entender que eles têm que se implicar sim. Tudo bem, gente? Tudo bem, Bárbara? Vamos passando, então. Ei, Kátia, aproveitando que você deu Oi. um Vou beber intervalinho água, senão começa a rápido, tossir, gente, que eu estou tossindo tem uma muito. pergunta. Hum. Tem duas perguntas aqui no YouTube, da Magda Bianco. Uma, ela pergunta assim: existem pessoas que não conseguem tomar floral? Tem algum significado? E a outra, ela quer saber se a consulta da terapia floral tem que ser pessoalmente ou pode ser online. Ok. Essa que é mais rapidinha de responder, ela pode ser online. Hoje foi muito interessante, porque como eu trabalho como psicóloga também, então não só essas terapias todas que nós fazemos, e somos biomagnetistas e programadores em bioenergética, a gente sabe que a gente pode fazer os atendimentos à distância, a gente faz também online, às vezes a gente faz até com ausência, né, do cliente, mas eu tive que fazer, as pessoas entraram nessa de fazer psicoterapia online, e eu, poxa vida, como é que é? Gente, eu descobri que é fantástico, fantástico, fantástico. Os adolescentes, eles então, e as crianças, eles têm uma familiarização tão grande com a informática, com o online, com o que seja, de forma que eles se sentem, é até um risco isso também, a gente sabe que não é tão bom, tão saudável, eles se relacionam tão bem assim, que eles têm uma terapia, às vezes, muito mais produtiva do que a gente quando faz presencial, os adolescentes. As crianças é mais complexo. Mas as crianças, no caso de... A gente também vai trabalhar principalmente com os pais, né? E a gente vai depois trabalhar com a criança. Então, os pais já dizem muito dessa criança para a gente. A gente pode trabalhar online e outra coisa. Quando a gente está trabalhando aspectos mentais e emocionais, o contato, o estar presente, o estar o estar disponível para o outro, porque muitas pessoas, mesmo doentes fisicamente, para se curar, muitas vezes elas precisam disso, apenas de atenção, de colo, né? E existem várias formas, a gente não vai botar os clientes da gente no colo, mas o colo que eu digo é ter um atendimento onde a gente esteja presente e seja de forma empática, onde a pessoa, o sujeito, percebe que a gente se importa com ele. Eu escutei, eu acho que foi na live de Rolando, esqueci o nome dela agora, que estava com ele. Como é o nome? Esqueci, Bárbara. Ela falando que para ser terapeuta, o que era mais importante é que a gente se importasse com gente. De certa forma, sim, a gente deve se importar com gente. Aí eu complemento que não basta, mas isso é fundamental, se importar com gente. Mas é também a gente saber fazer um atendimento, estar presente, né? E saber se comportar diante desse cliente. Estar presente, olha, é olho no olho. A gente começa a nossa presença, os vínculos são estabelecidos, os primeiros vínculos são estabelecidos no momento da amamentação, que é olho no olho. E esse olho no olho é quem faz, eu te vejo, eu te percebo, eu me importo com você.
E quando a gente faz online, é muito interessante, porque não só eu estou olho no olho com essa pessoa, não existe uma sala enorme para a pessoa ficar se dispersando, e ao mesmo tempo que eu estou olho no olho, ela está se espelhando, ela está se vendo. É muito interessante isso. Isso tem um efeito fantástico. Comprida, eu disse que era rápida, né? E ficar bem compridando, mas é porque vai aproveitando conhecimentos para a gente, né? E crianças, não, ela perguntou isso, e pessoas que não, a outra pergunta foi pessoas que não conseguem, às vezes, tomar floral e o que isso significa. Toda resposta é, depende. Depende. A pessoa começou a tomar floral e não consegue tomar. O que é isso? Existe, por exemplo, já aconteceu, vamos falar de criança? Eu atendendo criança, a única criança que não tomou floral foram duas, na verdade. Uma, que os pais eram, como tem um conservante no floral, os pais eram... Gente, olha, eu vou aproveitar e vou responder direitinho, mesmo que a gente chegue uma hora que a gente encerra e a gente depois faz outra, mas eu acho que vale a pena a gente falar direitinho, né? A pessoa... A família era alcoolista, e aí a criança gostava tanto do floral que ela ficou com medo, achando que era por causa do conservante que a criança queria. Não é, gente. A criança tem uma percepção tão grande do que é bom e do que faz bem, do que equilibra ela, que as crianças adoram floral. Elas lembram os pais de tomarem floral. As crianças pequenininhas, elas lembram, né? Eu acho que elas sentem bem e elas procuram o floral. Essa. A outra foi... Aí eu pensei em fazer ainda sem conservante, que poderia ser feito, mas a pessoa acabou muita resistência em relação a isso. Outra foi uma mãe que resolveu provar o floral. Ela disse que a criança rejeitou, não gostou, que estava muito... Não, ela disse, ele não gostou, não aceitou o floral. Era muito ruim o sabor. E aí eu disse, mas ruim? Ele falou que era... Não, eu provei, era muito ruim. Eu digo, quem provou primeiro, você ou ele? Ela disse, eu. Então, pronto. Ela bloqueou para a criança. Ela não aceitou o floral. Outra coisa, os florais, eles aumentam muito a percepção de nós sobre nós mesmos. Uma das coisas em que ele ajuda no nosso processo de autoconhecimento é porque ele faz isso. Então, existem alguns perfis psicológicos. Na verdade, quando a gente tem desequilíbrio, quando a gente não está bem, a gente tem conflitos internos grandes. Quando a gente tem um câncer, quando a gente tem uma úlcera, sei lá, quando a gente tem alguma enfermidade, isso foi a melhor solução que o organismo encontrou para solucionar um conflito interno mais profundo. Então, às vezes, para eu evitar uma dor emocional mais profunda, eu reprimo isso, só que isso tem uma força e isso vai ter que sair. Então, de alguma forma, vai sair no corpo. Então, o organismo, na tentativa de chamar a atenção para você, que tem algo em você que você precisa olhar e precisa transformar, isso era slide lá da frente. Então, você vai somatizar. E aí, quando a gente começa a tomar um floral que toca alguma ferida emocional nossa, às vezes a gente se boicota, a gente recua, a gente tem medo. Não é fácil. Autoconhecimento, processo de autocura, de autoconhecimento, é algo que dói muitas vezes. Então, por isso que a gente precisa educar o nosso cliente, para que ele entenda que é um processo, e que é um processo necessário. Ao mesmo tempo, os florais, eles trabalham de forma muito sutil, muito amorosa. Dizem que a terapia floral é uma terapia amorosa. E a gente vai também trabalhando de acordo com
com o que o cliente suporta, que normalmente é o quê? É o que ele traz. Mesmo que eu esteja vendo o que está por trás, eu tenho que considerar o que ele traz e tem consciência, em primeiro lugar, para eu trabalhar. Porque se eu mexer numa ferida muito grande dele, uma ferida que está lá, emocional, que está guardada, vai trazer tanto incômodo que a pessoa pode fugir. E aí diz que não consegue tomar o floral. Tem um floral, que é o agrímone, que dá muito espelhamento. Ele faz a gente tirar as nossas máscaras, faz a gente ver o que tem por trás da nossa carinha alegre, bonita, feliz, que muitas vezes está negando uma série de questões emocionais que você não está bem. Então, quando você começa a tomar o agrímone é um floral que a gente tem que ter parcimônia, a gente tem que ter cuidado quando vai utilizá-lo. Exatamente porque a pessoa pode sentir muito desconforto e achar que é o floral que está provocando aquilo. O floral é um catalisador daquilo que que já tem na gente. Só que vai fazer com que aflore, com que saia e com que mostre. Então, essas pessoas podem dizer que não conseguem tomar floral. A pessoa pode ter medo, e a gente começa a trabalhar um floral de medo, e ela começa a tomar e vem uma raiva enorme, porque o medo estava escondendo uma raiva. Na verdade, ter medo era uma forma de não usar aquela energia da raiva para fora. Então, vem uma raiva muito grande e eu começo a achar que eu estou ficando pior. Eu era uma pessoa tranquila, eu tinha um pouquinho de medo disso, daquilo, e de repente eu estou sentindo tanta raiva. Então, o floral está me fazendo mal, aí eu deixo de tomar o floral. Acho que com isso contempla muita coisa, né? Da pergunta? Ok? Tá bom. Então, a gente já passou nesse slide, né, Bárbara? Pode passar? Aí eu tenho uma pergunta aí, né? Indicações. Então, há quem diga que os florais são indicados para ansiedade, depressão, tristeza, angústia, euforia, solidão, sentimento de culpa, sentimento de vingança, vergonha, ciúmes, abandono, timidez, desvalorização, enfim, várias questões emocionais, né? E algumas enfermidades que são mais associadas, assim, digamos assim, mais que a gente considera um pouco mais biológicas, algum transtorno, como de déficit de atenção e hiperatividade, autismo, transtorno adaptativo, transtorno de aprendizagem, transtorno opositor, alguns de alimentação, transtorno de ansiedade, a questão da imaturidade emocional, síndromes de pânico, tá? Então, dizem que a gente indica floral para isto. Pode passar, Bárbara? Mas um dos pressupostos da terapia floral, de Dr. Eduardo Bach, trate a pessoa e não a doença. Então, na verdade, as pessoas que têm esse tipo de queixa podem se tratar com a terapia floral. Mas, na verdade, não existe floral para ansiedade. Não existe floral para dor de cabeça. Existe floral para o dono da ansiedade, para o dono da dor de cabeça, né? Cada pessoa tem uma forma toda especial de sentir, de pensar, de sentir, de reagir. Então, a depender disso é que nós selecionamos as essências florais. Então, na verdade, a gente pode utilizar para aquilo tudo, mas os florais, eles tratam a pessoa e não a doença. Significa, então, que não adianta, então, eu tomar... Não. Não é que não adianta eu tomar, eu não vou trabalhar a ansiedade, eu não vou ter nenhum reflexo no físico, não. Nós somos um ser integral, e como ser integral, mental, emocional, físico, espiritual, está tudo interligado, absolutamente interligado. Então, um se reflete no outro.
quanto mais equilibrado eu estiver mental e emocionalmente, que é o que depois vai se refletir no corpo físico, mais chances eu tenho de me recuperar das minhas enfermidades, ok? Então, outro pressuposto é que a nossa saúde física, ela depende do nosso modo de pensar, dos nossos sentimentos e emoções. E ele diz ainda que, isso é do Dr. Eduardo Bach, que dois grandes erros fundamentais, nós seres humanos temos dois erros grandes fundamentais, que seriam a dissociação entre as nossas almas, que seria o que nós verdadeiramente somos, né? E a nossa personalidade, que é aquilo que a gente vai formando à medida que a gente vai experienciando a vida e a gente vai criando máscaras também, a gente vai criando couraças para sobreviver da melhor forma possível, vai se identificando com isso e vai dizendo meio que eu sou mesmo assim, mas em essência nós não somos muito do que a gente pensa que a gente é, né? Um seria essa dissociação entre as nossas almas e a nossa personalidade, e a crueldade ou erro para com os outros, pois constitui pecado contra a unidade. Porque nós somos seres, apesar de sermos individuais, nós somos únicos, mas nós fazemos parte do todo, do absolutamente todo. E tudo está ligado e interconectado. Então, há uma interferência, todo e qualquer mal que eu faço a mim mesma ou a alguém, eu estou interferindo no todo. Olha, isso é o que a gente vê, né, esses pressupostos do que tem de mais atual, de todas as terapias integrativas holísticas, da física quântica, que estão falando, são esses pressupostos. Que também, por sua vez, isso aqui vem bem antes também de Dr. Eduardo Bach. Ok? E a gente tem que aprender seriamente a aperfeiçoar a individualidade conforme os desígnios de nossa alma. A alma é o nosso ser verdadeiro, né? É o que a gente realmente traz no nosso âmago, do que a gente conhece, do que a gente sente que nos faz bem, do que a gente sente que é a nossa missão. E que muitas vezes a gente sofre interferências externas e a gente não segue com o nosso plano, com o nosso projeto de vida, com o nosso projeto divino, com a nossa missão e com o nosso propósito, né? Então, Bárbara, pode passar? Ok, então vem lá, né? E que ele diz, trate a pessoa numa doença, explicamos sobre isso, e que nossa saúde física depende do nosso modo de pensar e dos nossos sentimentos e emoções, né? E aí a gente tem que, para isso, a gente tem que iniciar um processo de autoconhecimento, para que a gente possa ser fiel à nossa essência. A gente tem que se conhecer. A gente tem que reconhecer as nossas emoções. A gente tem que ser consciente de nossos pensamentos, de nossos padrões mentais, de nossas condutas e de nossos hábitos. A gente precisa identificar nossas limitações e também os nossos recursos. Mas como? Como a gente pode fazer isso? Bárbara, pode passar? Bárbara, eu já estou com muito tempo. Posso seguir à vontade? Qualquer coisa, gente, vocês me cortam aí, a gente para. Pode seguir, Kati. Vai Tem lá. mais uma pergunta aqui. Eu não sei se você Vai quer lá? responder agora ou depois. Se tiver um pouquinho mais na frente, eu vou pensar. Diga primeiro qual é a pergunta, se eu É, respondo agora ou depois. bom, a pergunta é a seguinte, da Márcia Camargo. No PBA, inserimos o floral por frequência. Às vezes a Uhum. pessoa fala que aquele floral não ressoa com ela. Por que isso acontece? Ah, primeiro, a pessoa talvez não diga que não ressoa com ela. A pessoa deve usar talvez outra palavra, que talvez me ajudasse a explicar melhor o que talvez ela estivesse sentindo, né? Agora pode ser assim, ela não se identifica com aquele floral. Lembra que eu falei sobre o floral tipo?
aquele floral que cobre a maior parte das nossas características, do nosso perfil psicológico, como a gente pensa, sente e reage. Existem também os florais tipo e os florais situacionais. São os florais que a gente toma indicados para aquele momento que você está vivendo. Que necessariamente você não se identifica com, se a gente fosse dizer, eu não sou isso, tá? Mas existe alguma característica daquele floral que vai cobrir um estado que, inclusive, quando a gente está trabalhando, vou voltar um pouquinho, quando a gente está trabalhando com PBA, a gente está trabalhando principalmente com o inconsciente, as informações que vêm do inconsciente. Então, do mesmo jeito que vem emoções e sensações, que a gente diz assim, não, eu não sinto isso, não, eu não reajo desse jeito, né? A gente não diz isso porque a gente não reconhece, foram emoções que normalmente foram reprimidas, tá? Então, quando a pessoa também olha um determinado floral ali no PBA, principalmente na descrição dos florais, é uma descrição extremamente sucinta. E aí é uma das coisas que a gente sempre dizia em sala de aula, homeopatia e floral. Você encontrou um floral, insira o floral. Procure não encaixar o cliente naquelas características, porque ali ela está apresentada de forma muito limitada, ou então, ao mesmo tempo, pode ser apresentada uma questão que ela não se reconhece como tal, mas é importante para aquele momento. E aí a pessoa não vai se identificar, talvez é isso que ela quer dizer, não vai ressonar. Então, entendam que, normalmente, quando a gente está no PBA, a gente está trabalhando ali com uma queixa. Então, a gente pode estar trabalhando com um determinado conflito. E para aquele conflito, determinado floral vai trabalhar um tipo de emoção ou de padrão emocional que sustenta aquele conflito. Entende? Então, por isso, quando a gente conhece as essências florais, aí a gente pode trabalhar de forma muito mais profunda. Inclusive, a gente tanto pode trabalhar só a terapia floral, e nesse momento também a gente pode fazer muito mais pesquisa sobre isso. E entender, na hora que ele diz, eu não me identifico com isso, como assim? Então, a gente dá a oportunidade da pessoa falar, se expressar e trazer emoções que estão por trás dessas emoções que ela se identifica, que são geralmente as secundárias, que são mais aceitas socialmente, tá? E não são as sensações primárias do que a gente fala lá no PBA. Ok? Respondido, Bárbara? Contempla? Beleza. Então, como, né? Que a gente vai reconhecer as nossas emoções, ser consciente de nossos pensamentos, de nossos padrões mentais, de nossas condutas e hábitos. Isso aqui a gente precisa fazer. Mas, antes de tudo, a gente tem que entender quando é que se inicia, né? A gente tem que isso aqui tudinho é para que a gente entre num processo de autoconhecimento. Mas quando é que isso se inicia? Isso se inicia muito antes da gente se entender como gente. Aqui, nesse primeiro desenho, a gente tem um desenho de uma árvore que a gente poderia dizer que seria uma árvore genealógica, né? Onde a gente tem os nossos ancestrais, a gente tem os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos tios, todas as experiências que houveram em nossos ancestrais, que ficaram conflitos principalmente, né? Que ficaram registrados como conflitos. Conflito é algo que você experiencia, que ultrapassa o seu limiar de tolerância e emocional, e aí você simplesmente reprime, você fica com aquele conflito. Se você não soluciona na sua existência, ou você suprime, vai ficar gravado, de certa forma, aquela experiência no seu DNA. A gente não herda só as cores dos olhos, do cabelo, a gente herda também essas informações de questões mentais e emocionais, essas experiências. E como a gente isso vem como memórias.
né? E memórias inconscientes que eu não sei de onde vem. Então, muitas vezes antes disso, depois a gente tem ali um testezinho da gravidez, né? E uma outra, onde vai estar mostrando que também as experiências que os nossos pais, em especial a nossa mãe, está vivenciando nesse período gestacional, isso vai interferir na nossa forma de pensar, de sentir, de reagir, né? A gente vai ter alguns padrões mentais e algumas condutas que a gente não se identifica, que não ressoa na gente, que nem a pessoa lá falou há pouco tempo, o cliente da nossa colega, e aí não ressoa porque é uma memória, muitas vezes, que não é sua. Você está trabalhando uma memória que você herdou, digamos assim, de pai, de mãe, toda a forma que você, se você foi desejado, se não foi desejado, como foi recebido esse teste positivo da gravidez, isso tudo interfere em tudo isso que a gente fala das nossas emoções, dos pensamentos, dos nossos sentimentos, tá? Então, como esse casal viveu isso, quais foram as expectativas em relação a essa gravidez, quais as expectativas que eles têm em relação a esta criança, né? A este ser que vai nascer. Muitas vezes existem muitos projetos aqui na cabecinha do papai e da mamãe, né? Existe um projeto ideal e existe o projeto real, então até no própria hora do nascimento, ou quando nasce, tem determinadas situações ou coisas que vão acontecer e que você vai dizer que o meu projeto, ele não é o ideal. A realidade é outra e isso pode me chocar, e isso vai interferir também. Como essa criança, ela é concebida dentro desta família, como ela é reconhecida, como ela é vista, como ela é valorizada. Então, isso tudo também vai interferir. E isso a gente do próprio PBA, vocês sabem muito bem, quem estiver assistindo aqui, que não seja do PBA, né, da programação bioenergética aplicada, ou de outras terapias também que investigam isso, o que a gente tem recursos dentro do PBA para trabalhar isso. Então, isso tudo vai interferir. Então, como essa criança, por exemplo, uma criança que não é vista, que é acusada, que não é acolhida, que não é reconhecida, e que, de repente, ela é tida como culpada, até mesmo, às vezes, por tudo que acontece de errado na casa, toda hora apontam, né? Uma criança, olha, hoje uma colega, vocês fizeram uma pergunta que cada vez mais tem crianças com transtornos, né, TDAH, faltou aqui a palavra, com hiperatividades. Quem são as crianças hiperativas que estão sendo diagnosticadas com hiperatividade, principalmente a partir do olhar dos pais? Os pais não têm tempo, os pais não têm espaço para dar liberdade a essas crianças, os pais não querem barulho, não querem ruídos, estão estressados. Então, uma criança que eu falei lá no começo, impatiens, que não para, que é inquieta, que gosta de pular, que gosta de fazer zoada, que está sempre aprontando, sempre fazendo alguma coisa, antigamente faziam na rua, os pais nem davam conta. Agora é dentro de um apartamento pequeno, minúsculo, onde também os pais, muitas vezes, estão querendo olhar a telinha. Os pais de hoje já são viciados, né? Então, essas crianças têm que calar. Então, essa criança é culpada por tudo. Então, de repente, são crianças que podem, na idade adulta, ela pode se sentir sempre vítima, ou até de forma contrária, passarem a apontar a tudo e a todos, porque ela vai ver os culpados fora, né? Então, uma criança que ela assiste violência, isso afeta a criança. A criança não tem maturidade suficiente para identificar que aquilo está fora, principalmente de 0 a 2 anos de idade, onde ela absorve tudo como sendo uma extensão dela mesma. Então,
ela vai interpretar o mundo e as relações como algo perigoso, algo violento, ou ela vai abominar as relações, ou ela vai simplesmente também repetir isso da violência e da agressividade, tá? Pode passar, Bárbara? Menina, eu não tossi em nada, os anjos estão me ajudando. A Bárbara me escutou falando, Bárbara, eu vou rezar para não ficar fungando. Não sei se vocês sabem o que é fungando, né? Ou assoando, ou então tossindo, mas está dando certo. E aí a gente tem que falar das emoções, né? Se os florais trabalham principalmente questões emocionais, se a gente for para a etimologia da palavra, emoção vem do latim de emovere, e o significa para fora, e o movere, movimento. Então, emoção significa mover de dentro para fora, né? Então, são guias dos nossos pensamentos. Normalmente, a toda emoção precede um pensamento, certo? E o que a gente faz? A gente reconhece ou a gente reprime as nossas emoções? Você acha que uma criança, por exemplo, né, que vê a violência entre os pais, o agressor é um de seus pais, ela de repente sente muita raiva, vontade de matar o pai. Digamos que o pai seja a pessoa que seja violenta, porque tem mães também violentas. Hoje em dia, não é só ler a Maria da Penha, não, acho que tem do Penho também. Então, o que a gente vai ver? Essa criança, ao mesmo tempo que ela tem ódio do seu pai, vontade de matar o seu pai, ou quem quer que seja o agressor, ela não pode, é meu pai, eu não posso ter ódio, eu não posso matar. E se ele morrer, eu posso pensar, inclusive, que eu fui capaz de promover a morte dele se ele morrer por outra coisa. Então, você reprime a raiva e pode botar na frente o medo. É o socialmente mais aceito? É bom? Não. Mas é socialmente mais aceito para aquela condição, para aquela situação. Então, ela reprime a raiva e fica aparente o medo. Eu tenho, e às vezes ela nem tem consciência desse medo e do porquê disso. Então, eu tenho uma emoção lá primária, que era a raiva. Eu tenho uma secundária, que é o medo, porque é socialmente mais aceita. Mas eu escondo também, de certa forma, isso. Eu mesclo com a carinha feliz e alegre, que está tudo bem, via Grimman. Então, depois eu posso ter uma sensação terciária, que a gente chama, vai aparecer aonde? Vai aparecer no corpo físico isso, vai se expressar lá. Então, a gente necessita reconhecer essas emoções. No PBA, a gente vai lá, né? Independente da sessão lá com o floral, a gente vai lá e encontra essas sensações, essas emoções, e aí, às vezes, a pessoa não se identifica, por isso que é interessante a gente saber trabalhar, reconhecer os diversos perfis psicológicos que existem, né? As possibilidades e formas diferentes de se expressar, né? Para que a gente possa ajudar esse cliente. Então, reconhecer não só, mas também aceitar as nossas emoções e nossos padrões mentais que nos levam a determinadas condutas. Aqui a gente está criando, com todas as experiências que a gente mostrou lá, a gente está criando as nossas crenças, né? As nossas crenças, muitas vezes, limitantes. Crenças, por si só, elas não são nem más, nem boas, muitas vezes necessárias, né? Mas que se a gente toma isso como verdade absoluta, isso passa a ter um problema, porque a gente acha que não pode mudar. E aí a gente tem que ter, então, dentro do processo de terapia floral, a gente vai incentivar para que haja uma autoaceitação e uma autovalorização, uma ressignificação da sua autoestima, né? Porque a autoestima da gente, ela é constituída desde lá, todas aquelas experiências que a gente falou. Então, muitas vezes, a gente tem que ressignificar tudo isso. Pode passar, Bárbara?
Bárbara já está com mais de 1 hora, né? Continuamos? Veja aí Pode com o continuar, pessoal. mas aí Ah, eu, eu acho que sim, né? Ninguém reclamou até ok. agora, porque tá, Então tá vamos. bem interessante, tá bem De qualquer bacana. forma, fica gravado, né? Se alguém quiser assistir, vamos continuar, então, Uhum. tá? Então, vamos lá. Trate a pessoa, não a doença. Nossa saúde física depende do nosso modo de pensar, dos nossos sentimentos e emoções. E 2 erros básicos fundamentais é a dissociação entre nossa alma, nossa personalidade e a crueldade, ou erro para com os outros, pois constitui pecados contra a unidade. Para reforçar que tudo que a gente está falando é a respeito de pressupostos da terapia floral. E se a gente pensar bem, cai muito bem na maioria das nossas terapias. Pode passar, Bárbara? E aqui tem Dr. Eduardo Bach, ele diz: a doença do corpo, como a conhecemos, é o resultado, o produto final, o último estágio de algo muito mais profundo. A doença se origina acima do plano físico, mais próximo do mental. É o resultado de um conflito entre o nosso eu espiritual e o nosso eu mortal. Então, enquanto esses 2 eus estiverem em harmonia, teremos perfeita saúde. Porém, uma vez que há discórdia, ocorre o que conhecemos como doença. E vamos lembrar que nós somos seres multidimensionais e temos várias dimensões. Pode passar, Bárbara? Ver se eu passo mais meia horinha. Tem perguntas aí? Bom, então, para doutor Eduardo Bach, a enfermidade ela tem origem no conflito ou desconexão entre nossa alma e nossa personalidade. Se vocês virem aqui, eu acho que todo mundo aqui está de acordo que nós somos energia. Tudo no mundo é energia. Tudo vibra, tudo tem frequência. Nossos estados mental, emocional, físico, a gente sempre está vibrando em alguma frequência. E há oscilações dessa frequência, né? Nossos estados mentais e emocionais, eles oscilam em frequências mais ou menos elevadas. Existe essa escala, que alguns terapeutas conhecem, e que vai mostrando um pouco a questão da frequência, né? E a gente vê que existem aquelas frequências que são ditas como mais altas, que dizem respeito a qualidades da nossa essência, da nossa alma. Quando a gente fala a criança está muito mais próxima da essência dela, é porque normalmente ela vibra exatamente na alegria, no amor, na felicidade, né? Gosta do novo, tem mais facilidade de aceitar. Então, essas frequências são as frequências mais altas. Já mais baixas nessa escala, vai mostrar quando a gente está em questão de orgulho, quando a gente está vibrando no estado de raiva, de medo, de orgulho, de vaidade, a gente está vibrando nesses estados. Então, de forma específica, nossos estados mentais e emocionais, eles têm uma determinada frequência, mas, no geral, a gente tem, é uma soma de muita coisa. Então, a gente tem uma determinada, a gente se mantém em uma determinada frequência, em um determinado estado frequencial, mas que comporta várias sensações, várias emoções, vários conflitos. E quanto mais a gente se encontra nessa escala baixa, mais a gente está distante daquela nossa essência, da nossa alma, de quem verdadeiramente a gente é. E quanto mais para baixo a gente está vibrando, quanto mais perto a gente vibra nessas frequências mais baixas, mais a gente está agindo de acordo com a nossa personalidade.
ou as couraças, ou aquilo que a gente vai construindo para se defender, para sobreviver da melhor forma possível. Não necessariamente uma forma funcional, mas a melhor forma possível. Pode passar, Bárbara? Então, assim, o que fazem os florais de Bach? Depois que a gente diz tudo isso, fica fácil de entender que o primeiro modo de extração dos florais são diferentes da homeopatia, mas também são remédios vibracionais, quer dizer, dependendo dentro da homeopatia, dependendo do tipo de dinamização, de diluição, você trabalha mais no corpo físico, mais no mental, mais no emocional, mais no transgeracional. Acho que vocês lembram daquilo lá, né? Então, quando é extraído da forma homeopática, da forma que o Dr. Bach começou a extrair os poderes curativos dos florais, ele é como se fosse uma ultra diluição. Então, ele trabalha a níveis muito sutis. Então, a terapia floral, ela tem um enfoque holístico, porque ela considera todos os aspectos mentais, emocionais, espirituais, físicos, e eles trabalham nas diversas instâncias. Ele é um sistema de cura vibracional. Você não encontra elementos físicos dentro das essências florais. Os resultados que a gente encontra são resultados clínicos, e é patente, e é visível, principalmente com crianças que ainda não têm muitas couraças, não têm muitas máscaras. O floral é simplesmente mágico. É muito comum uma criança tomar uma essência floral, um frasquinho, e a mãe chega, eu não sei se foi coincidência, porque também houve tal mudança, e a gente tem que pensar assim. Mas é porque a criança, ela é muito transparente. Então, ele é um sistema de cura vibracional constituído por essências florais, aquelas 38, mais o Rescue Remedy, que atuam por ressonância, né? Ressonância em relação a nossos padrões mentais e emocionais, contribuindo na harmonização dos padrões vibratórios do campo mental, emocional, espiritual e físico. O que ele vai ajudar é a resgatar o nosso estado essencial, que é o que nós verdadeiramente somos, que a gente veio para aprender a amar, para aprender a ser co-criadores, né? Não somos deuses, mas somos filhos de Deus. Então, a gente pode sim fazer os milagres, e a gente deve começar os milagres em nossas próprias vidas. Então, isso só vai acontecer a partir eu botei aí da autoaceitação, da autovalorização, mas eu quis dizer do autoconhecimento, que você só consegue através do reconhecimento, da aceitação e da reprogramação. Porque muitas vezes a gente reconhece, mas a gente fica com dificuldade de aceitar quando a gente começa a descobrir um bocado de padrãozinho, um bocado de comportamentozinho que a gente não acha nada nobre. E aí a primeira coisa é reconhecer. E aí a gente não quer ser daquele jeito. A gente não aceita muito, mas a gente precisa aceitar. Porque a gente só pode mudar aquilo que a gente conhece. Então, se a gente reconhece, se a gente conhece, se a gente aceita que aquilo faz parte de nós, aquilo cumpriu alguma função. Em algum momento, eu adquiri determinadas características, digamos assim, couraças, defeitos, para poder sobreviver. Só que o errado aí foi eu levar isso para o resto da vida, né? Transferir determinadas experiências para todas as experiências que se seguem. Então, eu faço isso e aí sim eu posso reprogramar. Aí sim eu posso, de repente, inserir, né, novas crenças, né? Remover aquelas crenças limitantes, não remover no sentido mais reformatar, digamos assim, né? Vamos reformatar as crenças limitantes e muitas vezes inserir mesmo crenças mais funcionais, que sejam mais empoderadoras, digamos assim. Pode passar, Bárbara? Então, lembra quando a gente falou ali
indicações, e o ponto de interrogação é, a gente não indica para aquelas enfermidades, para aqueles sintomas, para aqueles conflitos, né? A gente indica para o dono. Então, o que a gente vai fazer aqui e tentar é identificar padrões mentais e emocionais. E quais são esses padrões mentais e emocionais? Por exemplo, a crítica, o medo, a raiva, os ciúmes, a culpa, a inveja, o ressentimento, a rigidez mental, a impaciência, as preocupações. Quantas vezes a gente perde tempo e energia se preocupando com coisas que a gente sabe que 90, 95% do que a gente pensa não acontece, né? E a gente está se preocupando e deixando de se presentificar e saber e reconhecer o que realmente está acontecendo no aqui e agora e o que eu posso fazer com isso, né? Questão de pensamentos obsessivos, né? A falta de confiança em si. Quantas vezes a gente perde oportunidades porque a gente não confia na nossa capacidade. A questão da intolerância, lembra que a gente falou lá de que a intolerância, ela acaba muitas vezes prejudicando ou agredindo outras pessoas. E isso é o que ele disse lá, é contra a unidade, é contraproducente. E na hora que eu afeto alguém, eu também me afeto porque eu faço parte do todo. É o que muitas vezes a gente, muito intolerante, muito intransigente, muito rígido, a gente acaba muitas vezes tendo adoecimentos que são normalmente associados a isso, né? A gente vai ter artrose, artrites, limitações de movimento, doenças onde a gente perde o poder de delegar, de mandar, e a gente fica, às vezes, até dependente de outras pessoas. A insegurança, né? E entre outros. Pode passar, Bárbara? Pois é. Então, assim, se a gente for... Eu vou tentar ser o mais sucinta possível, que é para a gente não entrar muito no tempo aí, dá tempo de alguém perguntar. Tá, então vamos falar em emoção, né? As minhas emoções precedem pensamentos, crenças, e aí a gente vai pensar, vamos dar exemplo, por exemplo, para a gente associar quando um floral pode ajudar. Vamos pensar na raiva, né? A raiva, pensando nas emoções, as emoções, de uma maneira geral, a gente não pode quitar as nossas emoções, deletar as nossas emoções. As emoções são natas, são necessárias, elas cumprem uma função. Agora, o que vai depender, a raiva por si só, ela não é prejudicial, ela não é de todo mal. Para a raiva muitas vezes ela nos leva a um movimento que é necessário para que a gente possa lutar ou fugir. Eu estou aqui com um leão, vai já me atacar. Eu preciso lutar ou fugir. A maioria das vezes, quem não é burro vai fugir, né? Quem é que vai lutar com um leão? E aí, hoje, a gente, inclusive, o organismo da gente vai haver um desencadeamento de uma série de moléculas, né? Principalmente o cortisol, a adrenalina, para que aí um monte de processos fisiológicos acontecem, para que a gente faça todo esse movimento, vai tudo para os músculos, os intestinos param de trabalhar, o sistema imunológico para também de ser foco, porque o foco agora é fugir. Então, a raiva ela é necessária porque ela nos impulsiona a uma determinada reação. Lutar, fugir, e às vezes a gente se paralisa, que aí já seria ficando no medo, né? Então, a gente pode trabalhar isso, só que quando hoje, a gente reage da mesma forma que a gente reagia quando a gente vivia na selva. Fisiologicamente, biologicamente, o organismo responde da mesma forma, liberando moléculas que vão fazer com que os músculos, por exemplo, estejam preparados para correr ou para lutar. Só que não existe um leão na nossa frente agora, às vezes existe só um chefe, existe só um pai, existe uma mãe, um professor,
um namorado, né, mais agressivo, alguma coisa que está sendo agressivo conosco, mas vai manter a gente num nível de estresse muito alto. Então, esses níveis de estresse muito alto, se eles tiverem uma certa constância e uma intensidade muito grande, a gente vai acabar tendo adoecimentos. Então, a raiva constante ou com uma intensidade muito grande que ultrapassa o nosso limiar de tolerância emocional, o que vai acontecer, mental e até física, o que vai acontecer é que a gente pode somatizar. Então, quando, por exemplo, uma criança, a gente enquanto criança, a gente vê, como a gente já exemplificou, pais brigando com violências. Então, lembra da raiva que eu falei? Que, de repente, a gente pode até suprimi-la e a gente ficar no núcleo do medo. Mas digamos que eu não suprimo. Na verdade, eu passo a reagir, a copiar esse padrão e eu me torno uma criança agressiva e levo isso na minha idade adulta, para minhas relações. Então, eu vou estar necessitando, por exemplo, do floral Holly. O floral Holly, ele trabalha a raiva, a vontade de bater, de morder, de agredir. As pessoas Holly, geralmente, elas podem estar brigando constantemente com o mundo, elas podem ter sensações de ciúmes que levam também a discussões, que levam à violência entre casais, né? Que leva até mesmo a crimes passionais. Se você entra no estado Sherry Plum, que é um outro floral, que é que você perde totalmente o controle mental e emocional numa hora de raiva e de ciúme, e você mata, ou você tem vontade de se matar. Então, o floral Holly vai ajudar muito a essas pessoas que estão brigando com o mundo. E muitas vezes as pessoas que estão brigando com o mundo, o que elas são é carentes de afeto e de atenção. Mas elas têm um jeito equivocado de demonstrar isso. Ao invés de solicitar, de falar, de expressar, estou carente, necessito de atenção, essa pessoa começa a cobrar, a brigar, a desconfiar. Então, a gente faz tudo o contrário. Então, o Holly vai ajudar muito essas pessoas. As pessoas empáticas, lembra que são pessoas de ação, são pessoas que necessitam de movimento, são pessoas normalmente agitadas, são pessoas que trabalham muito, iniciam projetos, fazem muitos projetos, fazem as coisas acontecerem, mas onde ela se desequilibra no perfil dela? Ela se desequilibra sendo impaciente, achando que as pessoas que são mais lentas, elas não vão dar conta do que tem que ser dado de conta. Então, elas aceleram as pessoas, elas às vezes acabam preferindo trabalhar sozinhas. Então, o empate, porque também, como eles perdem a paciência, eles muitas vezes são grosseiros e podem ser agressivos, mesmo que isso passe de forma muito rápida. Então, o empate vai ajudar a essas pessoas. Outro floral também vai tornar essas pessoas mais calmas, mais tranquilas. O vervai também, que são pessoas muito intensas, justiceiras, mas são pessoas que têm ideais muito fortes e que querem convencer os outros de ter as mesmas ideias. Então, acabam, às vezes, sendo muito incisivos, muito eufóricos, agitados. Então, também vão aparentar terem raiva, serem irritadiços, então também a raiva se caracteriza aí e esse floral poderia ajudar essas pessoas, entre outros. Isso são exemplos, gente, porque cada pessoa tem raiva por motivos diferentes e expressa a raiva de forma também diferente, tá? Bárbara, quanto tempo eu já estou? Porque eu, de repente, não sei, não tenho a menor ideia da hora, gente. O meu parou de Bom, chamar. agora é 9h42. Nós já
Estamos a 1h42. uma hora e 40. Aí eu não sei, você tem mais, deixa eu ver. Você Não, eu tem posso. 18? Pronto, eu não Ah, vou. Como eu coloquei sobre a raiva, fica mais rápido aqui, eu não vou dar muito exemplo, porque vocês já entenderam a lógica, para eu não dizer que mímulos é para medo conhecidos apenas, tá? É tudo, a gente tem que ver ok. tudo o que envolve aquilo, só para que vocês, pelo menos essas emoções mais básicas, né, a gente consiga entender. Então, sempre a questão da constância e da intensidade, e também a forma que nós interpretamos o que nos acontece. Por exemplo, uma criança que se sente abandonada, não necessariamente ela foi abandonada, mas por algum motivo, em algum momento, de forma significativa, intensa, essa criança se sente abandonada, se sente sozinha, e ela pode se sentir insegura, e ela pode ter muito medo. Então, a forma que nós interpretamos as situações, ela tem que ter bastante foco em relação a isso, inclusive para que a gente não fique dizendo que tudo é culpa do pai e da mãe. Na psicoterapia, a gente tem mania de dizer que todo mundo vai para a terapia para descobrir que a culpa é da mãe, e aí se cura quando descobre que a mãe fez o melhor que podia. Então, é mais ou menos aqui. Não é o que a mãe quis ou desejou abandonar, mas é muitas vezes uma necessidade, por exemplo, uma circunstância que aquela pessoa vive, de sofrimento, de dor, vive no corpo da dor, e a relação que ela estabelece com essa criança passa a sensação que não há amor, né? Então, a gente pode, de repente, desenvolver medos que a gente leva para a idade adulta, a gente pode usar alguns florais, na verdade, os florais, eu vou dizer para você, a gente tem o grupo do medo, mas eu digo que todos os florais são para o medo, porque a gente só vibra em duas coisas, no amor e no medo. E o medo seria, digamos assim, a ausência do amor, que é igual a temor, que é igual a medo, né? Mas o que a gente denomina e conhece como medo, então mímulo serviria para medos conhecidos, medo de elevador, medo de altura, enfim, rock rose, para aquele medo que eu já somatizo, que eu tenho pânico, que eu tenho medo, desespero, quero fugir, eu paraliso. O aspen para aqueles medos, o medo do novo, o medo desconhecido, o medo mediúnico, né? Medo de espíritos, medo de figuras alegóricas. O Chauriplan, o medo de perder o controle físico, mental e emocional, de chegar a ser, de fazer alguma besteira, digamos assim, que se diz, né? De até mesmo chegar a se matar ou matar alguém, né? Fazer alguma coisa insana, ok? E conto mais outros florais, pode passar. Aí a gente vai parar no próximo, porque já tá. A culpa, a gente tem que entender que a gente vive constantemente num jogo da culpa, né? Ou a gente culpabiliza ou se culpabiliza. De forma que eu digo que se culpar, em especial, que é o floral Paine, quem trabalha, as pessoas que sentem culpa por tudo e quase pedem desculpa pelo erro do outro, né? Quando a gente entra no núcleo da culpa, de se sentir culpado, eu digo que é uma forma muito idiotizada de se viver, digamos assim. Por quê? Porque isso não leva a lugar nenhum. Não é uma questão não é se culpar, é se responsabilizar, reconhecer erros, reconhecer desvios, e se realmente for, né? Porque às vezes você também está absorvendo a culpa que é do outro. Então, você tem que, na verdade, buscar se responsabilizar por essas atitudes. Então, é aí também que tem aquela história lá que eu falei da gente trazer, botar em evidência a coparticipação do cliente, a corresponsabilidade. Porque se isso tudo leva a adoecimento, se a pessoa não quer mudar em nada, eu sou assim mesmo, a gente vai estar sempre apagando fogo. Então, o Paine seria um floral onde a gente
está sempre se culpando, né? E a gente, de certa forma, muitas vezes não se sente merecedor de uma série de coisas. O Rockwater, ele é muito rígido, ele se cobra muito, e tem um certo núcleo de culpa, né? Ele está sempre se cobrando, ele está sempre procurando e identificando onde ele falhou, onde ele não foi perfeito, e isso atrapalha muito, isso pode trazer também muita rigidez, né? Muita austeridade, às vezes muito rigor consigo próprio. O Willow, que trabalha a mágoa, o ressentimento, a culpa é do outro, né? Quando não é minha, é do outro. Então, a culpa é do outro e com isso, eu tiro o meu poder pessoal, né? E coloco na mão do outro. Se a culpa é do outro, nada eu posso fazer com isso. Eu espero que o outro mude, que o outro faça algo diferente. E não, pelo contrário, eu tenho que assumir a minha responsabilidade, o meu poder pessoal, e o Willow vai ajudar muito a gente trabalhar mágoas, ressentimentos, e não viver nesse passado, e aqui agora, a partir de agora, o que eu faço? O que eu faço com isso tudo que a vida fez comigo, né? O Vine também, porque o Vine, ele ele pode chegar à tirania, são líderes, né? Mas são líderes que, quando se desequilibra dentro desse perfil, eu digo, os extremos seria Cristo e Hitler. Quando a gente se excede nesse perfil Vine, a gente vai ficar como um tirano. Então, a gente vai também estar sempre julgando o outro, de certa forma, tá? E o Chico e vários outros. Então, porque o Chico também faz chantagem emocional, quer dizer, faz também o jogo da culpa. Ok, eu acho que foi quase um mini curso. Aí no finzinho, tá bom? Passe aí, Bárbara, só para eu ver o que eu tinha, mas eu estava terminando já, só enxuguei mais. Então, ai, que tão lindo isso. Mas o que a gente precisa é resgatar essa nossa criança interior, essa nossa essência. Volte só um pouquinho aí, Bárbara. A gente tem floral também, que pode ajudar muito nisso, que seria o agrímone, para tirar as nossas máscaras, para a gente reconhecer os nossos aspectos. O cerato, para a gente confiar muito mais na nossa intuição, né? Que a gente sabe, é só a gente que sabe o que é bom para a gente, o que é essencial para nós. O Chestnut Bud, ele ajuda muito a quebrar padrões que a gente vem repetindo, porque geralmente são pessoas que repetem, parece que não aprendem com as experiências. Então, quando a gente também está trabalhando com quebra de padrões, a gente pode lançar a mão do Chestnut Bud. O Larche, para a gente acreditar mais na nossa capacidade de realização. O Gentian, para que a gente volte a ter fé, acreditar na vida, né? Pronto, Bárbara, tá bom, porque senão vamos embora. Isso aqui também vamos para frente. E aí, cada um de nós pode voltar aí, só esse slide, que é de Dr. Bá, eu quero encerrar com essa fala dele, né? Cada um de nós tem uma missão divina nesse mundo, e nossas almas, o que é nosso essencial, o que somos nós verdadeiramente, usam nossas mentes e corpos como instrumentos para a realização dessa missão. De modo que, quando os três, alma, mente e corpo, trabalham em uníssono, o resultado é a perfeita saúde e a perfeita felicidade. Dr. Eduardo Bá. Parabéns, Dr. Eduardo Bá. Obrigada, queridos. Vamos agora só fechar os slides, e se alguém quiser perguntar alguma coisa, ou Bárbara também. Não Olha, cheguei a tá bom. só elogios para você aqui, viu, Kátia? Que bom. Eu não vejo nada do que está sendo escrito. Então, obrigada. Só elogios. Olha, uma coisa que eu concordo muito com o que escreveram aqui no chat, que a Márcia Bueno colocou assim, que generosidade, é um curso muito além de uma live. E eu concordo plenamente. Nossa, o que eu aprendi aqui agora, meu Deus. Até colocar aqui quanta generosidade, live maravilhosa, completa, informativa, estimulante. Parabéns, Kátia.
E até a Márcia deu uma ideia. Olha, podemos fazer a segunda parte da próxima semana. Mas aí, bom, aí se você quiser aproveitar, né? Pessoal, quem quiser saber mais, olha, aí já deu um super gosto do que vai ser esse curso que você vai dar. Ah, Impossível não querer gente, fazer agora, hein? eu Eu vou, já tô vou assim, eu falar quero, eu quero, assim, eu quero. o curso, ele está todo prontinho, né? Só que vocês sabem que eu amo PBA, né? Então, de repente, ia ser agora, eu tinha imaginado para colocar o curso para outubro, mas Rolando marcou, a gente está tentando agendar, está muito em cima, eu acredito que vai conseguir formar turma. Gente, convidem os baianos e quem mora perto, né? Para fazer o curso do PBA, para a gente ter mais gente cuidando de mais gente, gente que gosta de gente, e gente que se prepara para cuidar de gente. Então, assim, aí quando ele falou em outubro, eu digo, não, então eu vou deixar para novembro, né? Porque eu sei que, de qualquer forma, as pessoas têm necessidades de disponibilizar tempo, de questão monetária também. Eu digo, não, então deixa para ser outubro e novembro. Aí, de repente, ele anunciou também em dezembro, saibam que vai ter curso de PBA, isso é presencial, em dezembro, então também procurem saber. E aí eu disse, não, então não, vamos fazer em janeiro, gente. Mas vai ser de uma forma diferente, tá? Tem muitas aulas gravadas e tem aula online, ao vivo, né? Mas tem muitas aulas gravadas, tem acho que mais de 40, 50 vídeos, sei lá. E você vê que é assim, eu falo, e eu não faço muita enrolação, não. Então, não pode não ter horas demais de gravação, mas está tudo... E aí a gente vai se encontrar, mas então, quer dizer, na verdade, em janeiro, depois, lá até sexta-feira eu tenho todos os dados, mas em janeiro, eu acho que dia 24 de janeiro, à noite, a gente faz a abertura do curso da gente. E aí a gente marca as aulas online ao vivo, já vai ficar agendado também. Eu quero vocês começando o ano cuidando de vocês, porque quando a gente trabalha com a terapia floral, o que a gente mais estimula é que a gente comece a terapia por nós mesmos. Isso é fundamental. Quando você experimenta em você, você vai com propriedade, você vai com gosto. Toda terapia que eu que eu conheci, que eu entrei em contato, eu experimentei em mim. Algumas, e não é que eu vá dizer que não eram boas, eu vou dizer assim, eu não me identifiquei com elas para eu trabalhar, porque cada pessoa tem identificação com terapias diferentes, como os nossos clientes também têm identificação, tanto com terapeutas diferentes como terapias diferentes, né? Então, assim, gente, é uma paixão muito grande. Iris está aí, a linda. Iris me conhece do tempo da odontologia, trabalhando com odontologia para bebês, né, Iris? E iniciando com a terapia floral, dos primeiros trabalhos que a gente apresentou em congressos, né, Iris? Ela é da universidade, professora, dentista, da Universidade Federal, agora já está aposentada, que nem eu, viu? Já me aposentei também de dentista. E aí ela viu os primeiros trabalhos que a gente apresentou foi no departamento dela, com relação aos florais e a amamentação. Os florais, faz anos demais, não faz, Iris? Os florais e os hábitos deletérios, né, como chupeta, sucção de mamadeiras, uso prolongado de mamadeira, bruxismo. A gente tem trabalho publicado com os florais, tá bom? Gente, espero que eu tenha tocado o coração de vocês, honrando o Dr. Eduardo Bar. Gratidão. Bárbara, alguém quer falar alguma coisa? Você quer abrir? Abrir não, né? Não, eu acho que Ok, não. Deixa eu ver. Aqui no ótimo. chat só tem só gratidão, só todo mundo agradecendo. Uau, maravilha. Quem quiser saber mais, né? Pode te encontrar também no seu Instagram, é @Kátia.
Kátia Como é que é mesmo, Kátia, seu MNT. Instagram? @Kátia MNT. Kátia, Deu para ouvir? Ou falhou? ok. E deu para ver. Mas eu vou colocar também na descrição do vídeo, eu coloco as suas Pronto. informações Aí lá para você o coloca pessoal, lá no né, YouTube, quiser coloca. entrar em Tá contato, bom, saber mais. tá joia. Vai ficar disponível, né, no canal Tá. aqui da... Gratidão. Isso. Eu sei que tem pessoas aqui assistindo que não são terapeutas, mas eu acredito que dá para aproveitar também alguma coisa, porque realmente a live foi mais direcionada para os biomagnetistas e programadores em bioenergética. Tá bom? Eu quero que vocês aprendam a falar e a se comunicar com o cliente de vocês, para que eles mesmos entendam o que se passa dentro deles, tá? Beijo no coração. Essa Gente, live até foi mais. Tchau, Irizinho. maravilhosa por isso, porque Obrigada. você trouxe, viu? Então, ó, gratidão, Kátia, gratidão a todos que assistiram aqui a live e até a próxima, pessoal. Um beijo a Um todos. beijo. Tchau, tchau.